Meus amigos e meus irmãos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. O título da mensagem que eu vou anunciar é: Chegou a hora de fugir. Para nossa reflexão, eu vou ler alguns textos das Sagradas Escrituras e fazendo alguns comentários. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 9 ao 11, diz: Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Neste texto da palavra do Senhor nosso Deus, existe aqui uma advertência para aqueles que desejam ser ricos, para aqueles que amam ao dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Muitos até se desviaram dos caminhos do Senhor pela ganância do ganhar o dinheiro, pelos desejos irrefreáveis de ganhar o dinheiro, de se tornarem ricos. É um perigo. A riqueza, muitas das vezes, pode levar o homem ao orgulho, à exaltação, à vaidade, à presunção, à soberba. O dinheiro tem causado muitos transtornos na vida de uma família. Entre os filhos, são muitos transtornos. O amor ao dinheiro é condenável pela palavra do Senhor nosso Deus. Ao invés de amarmos ao dinheiro, ao invés de desejarmos sermos ricos, vamos amar ao nosso Deus. Vamos amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos amar o nosso próximo. Amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa forças. Amar ao dinheiro, amar ao Senhor nosso Deus. Amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa consciência, com toda a nossa inteligência, nossas forças, a nossa alma, o nosso entendimento. E amar ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador também, e ao Espírito Santo do Senhor. Amar a palavra do Senhor nosso Deus. Amar ao próximo, aos nossos semelhantes, se possível até os nossos inimigos. Isto é bom e agradável aos olhos do Senhor nosso Deus. Mas Deus repudia, Deus aborrece o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E nesta cobiça, muitos se desviaram dos caminhos do Senhor nosso Deus. Então a palavra do Senhor nos recomenda: foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Em 1 Coríntios 6, 18 diz: fugir da prostituição, da infidelidade, da traição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
Então, fugir da prostituição, da lascívia, da luxúria, da sensualidade, da prática do adultério, da promiscuidade, da fornicação, da impureza. Devemos fugir destas coisas, porque não agrada ao Senhor nosso Deus e causam muitos males à vida espiritual do homem. O povo de Israel foi escravizado, enviado para a Babilônia, passou muitos anos escravizados na Babilônia, e um dos motivos da escravidão foi porque eles antes eram fiéis a Deus, adoravam o Senhor nosso Deus, mas espiritualmente se prostituíram, deixaram de ser fiéis a Deus para ser fiéis aos ídolos, para ser fiéis às imagens feitas pelas mãos dos homens, e praticaram a infidelidade, traíram ao Senhor nosso Deus. Esta é a prostituição espiritual. Este foi um dos motivos da escravidão do povo de Israel para a Babilônia. Lá na Babilônia, passaram muitos anos escravizados, sofrendo as consequências dos inimigos, por causa da prostituição espiritual. A palavra do Senhor nosso Deus diz: fugir da prostituição, fugir da promiscuidade, da impureza, da fornicação, da lascívia, da sensualidade, do adultério. Então, existem dois tipos de prostituições: a prostituição física, do homem com a mulher, e a prostituição espiritual. Esta é perigosa, como também a outra é danosa também. Então, fugir da prostituição. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 10, diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Os efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não entrarão no reino dos céus. Fugir destas coisas. Se ausente dessas coisas. Mantenha distância dessas coisas. Os injustos não herdarão o reino dos céus, e nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e roubadores. Meus amigos e meus irmãos, fugir destas coisas. Isto constitui pecado, aborrece os olhos do Senhor nosso Deus, desagrada a Deus, desagrada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Fugir destas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz: portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Lá no livro de Êxodo está escrito: não farás para ti imagem de escultura. Sabe quem disse isto? Foi Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás. As imagens de escultura, os ídolos feitos pelas mãos dos homens. Não se curvem diante delas. Não adore essas imagens. Não sirvam estas imagens. Mas adore a Deus. Adore o nosso Senhor Jesus Cristo. Adore o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, que nos fizeram e nos está dando vida e respiração e nos ajuda em tudo. 3 pessoas são dignas de louvor e adoração e reverência nos céus: o Pai, que é Deus, o Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, fugir da idolatria, fugir dos ídolos, mantenha a distância deles, corra deles.
No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, livro da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está escrito: os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, que é a segunda morte. Observaram bem? Está escrito no livro da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de Apocalipse. Os homicidas, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os fornicários, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Meus amigos e meus irmãos, fugir destas coisas. Fugir de todas essas coisas que contaminam o corpo e contaminam a alma. Fugir destas coisas que desagradam a presença do Senhor nosso Deus, fere a santidade de Deus, a pureza de Deus, a pureza de Jesus. Fugir destas coisas. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 7, João Batista dizia para a multidão que ia a ele para ser batizada: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Era a pregação de João Batista nas margens do Rio Jordão, quando batizava as multidões, as pessoas. Ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? João Batista já falava do julgamento final, em que muitos seriam condenados, porque estavam praticando algo que não agradava ao Senhor nosso Deus. Muitos estavam praticando as coisas que o mundo oferece. João Batista já falava do julgamento final, da ira futura, da condenação dos injustos, dos idólatras, dos mentirosos, dos fornicários, dos feiticeiros, dos homicidas, dos incrédulos, dos abomináveis e de todos os outros que praticam obras da carne. Fugir destas coisas. Deseje no seu coração a servir a Deus, a servir a Jesus, porque deles vem o perdão e a salvação e a vida eterna. Nos dias de Moisés, ele teve que fugir de Faraó. Quando ele cometeu o ilícito, ele fugiu da perseguição de Faraó. Quando Moisés, cometeu o ilícito, nós devemos fugir de toda a perseguição. Quem mais nos persegue é o mal, quem mais nos persegue é o pecado, quem mais nos persegue são as tentações diabólicas. Devemos fugir delas. Fugir da iniquidade. Fugir de todo o mal. O anjo do Senhor apareceu a José, esposo de Maria, em sonho, e disse: José, levanta-te, toma o menino Jesus e foge lá para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E José fugiu para o Egito, temendo a perseguição de Herodes. Devemos fugir de todo o mal, fugir de todo tipo de perseguição contra nós. Nós que somos pregadores do Evangelho, que anunciamos a palavra do Senhor. Se alguém nos persegue, vamos fugir, nos ausentar da perseguição. O próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em algumas ocasiões, teve que fugir do povo judeu. Quando o povo procurava Jesus para matá-lo, para prendê-lo, Jesus teve que escapar, fugindo da presença deles, se ocultando, fugindo da perseguição injusta dos judeus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: foge também dos desejos da mocidade.
Paulo aconselhando a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. Timóteo foi alertado por Paulo. Fugir dos desejos da mocidade. Muitas das vezes passam no coração da mocidade os desejos da carne, o desejo pelo pecado. Desejos que não agradam ao Senhor nosso Deus e nem tampouco nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo pela sensualidade. Os desejos dos maus pensamentos e más atitudes. Muitos desses desejos estão no coração do jovem que está em crescimento, que está caminhando para uma fase de amadurecimento físico, emocional. Timóteo, então, foi advertido pelo apóstolo Paulo, fugir dos desejos da mocidade, da sensualidade, dos maus pensamentos, das más atitudes, dos desejos da carne, de todos os desejos que não agradam a Deus, não agradam a Jesus. Então, Paulo diz a Timóteo, fugir destas coisas, Timóteo. Se distancie destas coisas. E segue a paz, Timóteo. Segue a justiça. Segue a caridade. E a paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foge dos males, quem foge da iniquidade, ele não é um covarde. Ele é uma pessoa sábia, inteligente, tem discernimento. Ele é prevenido. Ele é sábio, inteligente, prevenido, tem discernimento. Sabe discernir o bem do mal e sabe se ausentar, se afastar, fugir quando o mal se aproxima dele. Quando o mal se aproxima dele, quando vem a perseguição, quando o pecado se aproxima dele, ele deve fugir para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Isto é ser sábio, ser inteligente. Ter discernimento dado por Deus, ter discernimento dado pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, nesta rápida meditação, eu disse, fugir dos desejos das riquezas, fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir da ira futura, fugir do desejo da mocidade, fugir do pecado, fugir de todo o mal, fugir de todo tipo de perseguição. Aos crentes e descrentes, eu digo a todos, segui a Deus. Toma decisão na sua vida sincera, seguir a Deus. Seguir a Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque deles vem o perdão, a salvação e a vida eterna. Seguindo a Deus e a Cristo Jesus, vocês serão abençoados em tudo e será salvo pela misericórdia de Deus através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fugir do pecado. Fugir de todas as coisas que aborrecem os olhos do Senhor nosso Deus. E aqui eu encerro a mensagem com oração. Senhor meu Deus, anuncie a palavra do Senhor. Ilumine os corações dos meus ouvintes e ensina a cada um deles a fugir do pecado, a fugir de toda iniquidade, Senhor. E mostra para eles, Senhor, que devem seguir ao Senhor. Seguir ao teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eles sejam servos do Senhor, discípulos de Jesus. Para que eles sejam perdoados, sejam salvos e tenham esperança de vida eterna. Senhor meu Deus, que os meus ouvintes guardem esta mensagem no coração deles e delas. Guarde o Senhor, meu Deus, no coração delas como o Pai Celestial deles e delas. Guarde o teu Filho Jesus Cristo como Salvador deles e delas.
e eles sejam salvos e tenham esperança de vida eterna, e aprendam a fugir da iniquidade e do pecado. Senhor meu Deus, eu te peço e agradeço em nome do teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.